Mal danado propõe um brinde. Ensaio de C.S. Lewis em complemento a Cartas de um Diabo a seu aprendiz. Parte 3. Agora, esse fenômeno útil não é nenhuma novidade. Tornou-se público e notório pelo nome de inveja, coisa que já era conhecida dos seres humanos há milhares de anos. Mas até aqui eles sempre a consideraram o vício mais odioso e também o mais cômico de todos. Os que estavam conscientes de sentir inveja tinham vergonha disso. Aqueles que tinham a consciência dela não a perdoavam nos outros. A novidade prazerosa da situação presente é que vocês podem sancioná-la, torná-la respeitável ou até louvável pelo uso encantatório da palavra mágica democrático. Sob a influência desse encantamento, aqueles que são, de um modo ou de outro, inferiores, podem se dedicar de forma mais intensa e com mais sucesso do que nunca a puxar para baixo todo o restante do mundo, trazendo-os a seu próprio nível. Mas isso não é tudo. Sob a mesma influência, aqueles que chegaram ou puderam chegar mais perto da humanidade no sentido mais genuíno, na verdade, se afastaram dela, precisamente por medo de serem antidemocráticos. Foi informado a partir de fontes seguras de que os jovens de hoje muitas vezes suprimem um gosto incipiente por música clássica ou boa literatura, porque isso os impediria de serem iguais a todo mundo, e que as pessoas que realmente desejassem ser e recebem a graça que os capacita para ser honestas, castas ou temperantes, a recusam, pois aceitá-la poderia torná-las diferentes, ofender novamente a normalidade das coisas, tirá-las do círculo da irmandade, prejudicar sua integração com o grupo. Elas poderiam tornar-se indivíduos. Que horror! Tudo está resumido na prece que supostamente uma jovem pronunciou recentemente. Oh, Deus, faça de mim uma garota normal do século XX. Graças aos nossos esforços, isso vai significar cada vez mais. Faça de mim uma devassa, uma débil mental, uma parasita. Nesse meio tempo, como um efeito colateral bem-vindo, os poucos, cada vez menos, que não se encaixam na normalidade, tornando-se como todo mundo de forma regular, homogênea e integrada, tendem cada vez mais a se tornarem os verdadeiros pedantes, excêntricos que todo mundo, de qualquer forma, já achava que eles eram. Pois a suspeita muitas vezes gera a coisa suspeitada. Já que, independentemente do que eu faça, os vizinhos vão me achar uma bruxa ou um agente comunista, aquilo de que me rotularem irei acabar me tornando. Em consequência disso, temos agora uma inteligência que, embora seja muito pequena, é muito útil à causa do inferno.
Mas isso não passa de um efeito colateral. Gostaria de fixar a sua atenção no movimento vasto, completo, rumo ao descrédito e finalmente à eliminação de todo tipo de excelência humana, moral, cultural, social ou intelectual. E não é lindo ver como a democracia, no sentido mágico, está agora fazendo para nós todo o trabalho, outrora feito pelas ditaduras mais antigas e pelos mesmos métodos. Vocês se lembram da história de como um dos ditadores gregos, eles chamavam de tiranos na época, enviou um mensageiro a outro ditador para solicitar o seu conselho sobre os princípios do governo? O segundo ditador conduziu o mensageiro a um milharal e lá cortou com uma foice todas as hastes que estivessem 1 centímetro acima do nível das outras. A moral da história é simples. Não admita que ninguém entre os seus súditos se destaque. Não deixe sobreviver ninguém que seja mais sábio, melhor, mais famoso ou até mesmo mais bonito que a massa. Passe a régua em todos para ficarem no mesmo nível. Todos escravos, todos números, todos Zé Ninguém, todos iguais. Assim, os tiranos podem, em certo sentido, praticar a democracia. Mas agora a democracia é capaz de fazer o mesmo trabalho sem qualquer outra tirania que não seja a sua própria. Ninguém agora necessita passar pelo campo com uma foice. As hastes menores vão agora passar e cortar fora as pontas das mais altas. As grandes começarão a cortar as suas próprias pontas pelo desejo de serem como todo mundo. Já disse que garantir a danação dessas almazinhas, dessas criaturas que quase deixam de ser indivíduos, é uma tarefa árdua e ardilosa. Mas se vocês fizerem o esforço necessário e empregarem suas habilidades, poderão prever, com certo grau de certeza, o resultado. Os grandes pecadores parecem uma presa mais fácil de capturar. Mas acontece que eles são imprevisíveis. Mesmo depois de você os terem manipulado por 70 anos, o inimigo poderá muito bem arrancá-los das suas garras no ano seguinte. Vejam bem, eles são capazes de um arrependimento verdadeiro. Eles têm uma consciência da culpa verdadeira. Se as coisas tomarem o rumo errado, estarão tão prontos a desafiar nas pressões sociais em nome do inimigo, quanto estavam para desafiá-las em nosso nome. De certa forma, é mais trabalhoso rastrear e golpear uma mosca que foge rapidamente do que atirar a pouca distância num elefante selvagem. Mas o elefante dará mais trabalho se vocês não forem bons de mira. A minha experiência, como já disse, deu-se no setor inglês e ainda recebo mais notícias a respeito dele do que dos outros setores. Assim, o que eu vou dizer agora poderá não se aplicar totalmente aos setores onde alguns de vocês vão atuar.
Mas vocês poderão fazer as adaptações necessárias quando chegarem lá. Apesar disso, quase que com certeza o que direi terá alguma aplicação. Se ela for muito pequena, vocês deverão trabalhar para fazer com que o país de que estiverem encarregados se torne mais parecido com aquilo em que a Inglaterra já se tornou. Naquela terra promissora, o espírito do eu sou tão bom quanto você já passou a ser mais do que uma influência puramente social e começa a se infiltrar no sistema educacional. Não sei dizer com certeza até onde ele chegou no presente momento, e isso não importa. Uma vez que tenham entendido qual é a tendência, poderão facilmente prever seus desdobramentos futuros. Especialmente se nós mesmos desempenharmos um papel nesses desdobramentos. O princípio básico da nova educação é que os alunos ignorantes e vagabundos não devem sentir-se inferiores aos alunos inteligentes e esforçados. Isso seria antidemocrático. Essas diferenças entre os alunos, porque se trata muito, obviamente, de diferenças flagrantemente individuais, precisam ser disfarçadas. E isso pode ser feito em vários níveis. Nas universidades, as provas devem ser elaboradas de tal forma que quase todos os alunos obtenham boas notas. Os vestibulares devem ser feitos para que todos ou quase todos os cidadãos possam entrar nas universidades, quer tenham a capacidade ou o desejo de se beneficiarem com uma educação superior, quer não. Nas escolas, as crianças que forem muito estúpidas ou preguiçosas demais para aprender línguas, matemática e ciências podem ser levadas a fazer aquilo que as crianças costumavam fazer em seu tempo livre. É possível deixá-las, por exemplo, fazer bonequinhos de lama e dar a isso o nome de modelagem. Mas em todo esse tempo, em nenhum momento deve-se mencionar o fato de elas serem inferiores às crianças que estão empenhadas. Não importa qual seja a bobagem em que estiverem envolvidas, a nova educação deve contemplar. Eu penso que os ingleses já estejam usando essa expressão, a igualdade de valor. E é possível conceber um esquema ainda mais drástico. As crianças que estiverem aptas a passarem para uma classe mais adiantada podem ser mantidas na classe anterior usando métodos artificiais, com a justificativa de que outras poderiam contrair algum tipo de trauma. Por Beelzebub, que palavra mais útil, por serem deixadas para trás. Assim, o aluno mais inteligente permanecerá democraticamente acorrentado a seus colegas da mesma idade por toda a sua carreira escolar. E o menino capaz de compreender Ésquilo ou Dante será obrigado a ficar sentado, ouvindo seus contemporâneos tentando soletrar: vovô viu a uva
Em uma palavra, não seria absurdo esperar pela extinção virtual da educação quando o espírito do "eu sou tão bom quanto você" tiver terminado de abrir seu caminho. Todos os incentivos para aprender e todas as penalidades por não se querer aprender vão desaparecer. Os poucos que possam querer aprender serão pervertidos. Afinal, quem são eles para querer se destacar de seus colegas? De qualquer forma, os professores, eu devo dizer as babás, estarão muito ocupados dando assistência aos ignorantes e tapinhas nas suas costas para gastar o seu tempo com ensino de verdade. Não temos mais que planejar e trabalhar duro para espalhar prepotência imperturbável e ignorância incurável entre os homens. Os pequenos vermes mesmos farão isso por nós. É claro que isso só aconteceria se toda a educação se tornasse estatal. E é isso mesmo que vai acontecer, pois faz parte do mesmo movimento. Os impostos, designados para esse propósito, estão liquidando a classe média, a classe que estava preparada para salvar, gastar e fazer sacrifícios a fim de dar educação para seus filhos em escolas particulares. A extinção dessa classe, além de se associar à extinção da educação, felizmente é um efeito inequívoco do espírito que diz: "eu sou tão bom quanto você". Foi esse, afinal de contas, o grupo social que deu aos humanos a maioria absoluta dos seus cientistas, médicos, filósofos, teólogos, poetas, artistas, compositores, arquitetos, juristas e administradores. Se algum dia houve um feixe de trigo que necessitava que suas pontas fossem cortadas, com certeza era esse. Como um político inglês observou não muito tempo atrás, uma democracia não deseja grandes homens. Seria despropositado perguntar a essa criatura se por desejar ela quer dizer necessitar ou gostar de. Mas é melhor deixar as coisas claras, pois aqui a questão de Aristóteles surge de novo. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!